conte pra gente um pouco da sua trajetória, aquilo que realmente você realiza para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Claro. Para quem não me conhece, realmente como ela apontou, hoje eu sou fotógrafa de uns famosos aqui em São Paulo, conhecida. Fotografo já para muitas revistas, Revista Caras, Vejinho, UOL, Terra, Glamurama e assim vai. Viajo com alguns dessas celebridades, não só celebridades, mas pessoas pontuais da nação, desde políticos, influencers, a parte de jogadores também. Então eu estou sempre nesse foco dos principais eventos em São Paulo. E é curioso isso porque, para quem não me conhece, olha assim e fala assim, poxa, como você é bonita, você está sempre bem vestida, você está sempre em ambientes maravilhosos, só que nem sempre foi assim. Então eu quero aproveitar esse momento para fazer essa apresentação. Quando criança, e aí você vai entender por que a gente bateu, hoje vai falar sobre autoestima. Você sabe o poder que a autoestima tem sobre realizações, sobre suas conquistas, sobre os seus negócios? Ela é primordial. Sabe por quê? Quando eu nasci com um problema chamado pitose palpebral. O que é isso? É quando a pálpebra do olhinho, ela é caída. A visão é perfeita, mas a pálpebra não. Então o olho ficava sempre fechadinho. Um só. Que era similar ao que o jogador Amaral tem. Até me encontrei com eles recentemente e contei essa história pra ele, né? O jogador de futebol, acho que do Corinthians, né? E aí eu conversei... então o que acontece? Na minha infância eu viver com esse tipo de trauma foi muito difícil, porque as crianças faziam todo tipo de piada e era muito comum elas virem apontar o dedinho assim na minha cara e falar, que é isso? Que é isso? Isso foi muito repetitivo, tão maçante que foi alterando a minha autoestima. Então imagina você chegar numa sala de aula, as crianças, por que você é assim? E começar a fazer piada, aquilo foi deteriorando a minha imagem, e se você não sabe disso, aonde você foca, expande. Então foi expandindo os problemas, foi expandindo as situações, foi expandindo a dificuldade, a ponto de eu ficar tão travada que na sala de aula, quando o professor chegava e perguntava, vamos nos apresentar, criançada, vamos falar o primeiro nome, fica de pé e fale. Quando chegava a minha vez, o que eu fazia? Simulava um desmaio. Você acredita? Porque eu não queria que ninguém olhasse pra mim, eu não queria que ninguém percebesse que eu estava naquele lugar, eu queria passar batido, eu queria ser invisível, só isso. Eu queria andar com um saco na cabeça, escondendo a minha cara, escondendo o meu rosto e falando assim, não quero que me vejam, não quero. E isso foi deformando de uma tal forma que eu acho que eu não contei isso pra você. Até os meus 20 e poucos anos, não me olhava no espelho. Sabe como eu fazia, pessoal? Eu colocava uma luminária atrás de mim, refletindo na parede para que eu tivesse uma base e se estava tudo bem. Porque se eu olhasse do pescoço para baixo, eu chorava. Pescoço para cima, chorava. Não podia existir espelho em lugar nenhum. Ou seja, você passou por essa experiência a sua infância e adolescência inteira. Exatamente. Até ter a oportunidade de realizar a cirurgia. Exato. A cirurgia, ela aconteceu perto dos meus 13 anos de idade. Então, até ali já foi muito maçante, porque a gente sabe pela psicologia, tudo que você vivencia até os seus 10 anos de idade você vai carregar para o resto da vida. De traumas, de situações positivas, isso é fato. Eu vivi isso até os meus 13, então eu fiz uma cirurgia de uma certa forma tardia. Só que essa cirurgia ela não ficou 100%, ela não ficou... E para piorar ainda tive que andar um bom tempo com a cabeça toda enfaixada, parecendo uma múmia. Literalmente só o olhinho pra fora, a boca só, porque eu não sei porquê, eu não entendo até hoje por que tiveram que enfaixar essa cabeça toda, mas senti uma múmia. Então isso foi deteriorando que, de uma certa forma, quando a cirurgia foi feita pela primeira vez, ela deveria ser refeita quando eu tivesse 18 anos, mas eu não quis mexer. E nisso, aquilo de olhar... Ou seja, hoje, o que eu estou vendo aqui pessoalmente lindíssima desde essa época, então. Desde essa época. Então você não mexeu. Não mexi. Então era mais o abalo psicológico. Era o abalo psicológico. Porque hoje, olha ela perfeita, gente. Não tem nada. Tem um pequeno assim, por exemplo, o meu olhar, ele dá uma leve fechada de uma forma involuntária, o olhinho esquerdo. Mas se você bater o olho, você não consegue ver essa diferença. Até porque eu uso maquiagem, sabe? Mulheres! Nós temos os truques da beleza, então a gente usa esse truque da beleza, né? Mas o psicológico ele se tornou maior, porque depois da cirurgia é igual aquelas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que emagrecem e não conseguem se enxergar bem. Isso é muito comum. O psicológico ele tá travado. Então o meu era assim. Então aos 20 anos você ainda tinha esse abalo psicológico? Tinha. E quando foi que você realmente
viu, sei lá, a chave para virar todo esse contexto? Foi um processo que eu comecei a vivenciar de alguns apoios que existiam na época, tanto de psicológicos que eu encontrei, como também na época foi muito uma fonte muito para mim sim muito importante, Deus. Então eu me conectei com um grupo que trazia um trabalho muito forte de recuperar o emocional e ali foi uma jornada, gente, não foi do dia para a noite, não foi. Mas foi tão interessante que a chave virou de uma tal forma que, para quem não sabe, eu já fotografei as meninas da Victoria's Secret. Hello, né? São perfeitas. Gente, sem brincadeira. Eu, na frente delas, eu acho que eu sou inteirinha a perna de uma delas. E o que acontece? Não fiquei insegura ao lado delas. Realmente admiro pela beleza, mas, ao mesmo tempo, muito segura de quem eu sou. Não existe aquela concorrência, ai, meu Deus, assim. Não, isso é um nível de cura, né, que você alcança. E o mais incrível, que foi onde deu esse start, é que, conversando com as meninas, tão lindas, famosas, eu percebi que tinha problema com autoestima. Olha que curioso. Porque elas convivem com pessoas tão lindas, tão perfeitas, um nível de uma exigência tão grande que elas começam a exigir tanto de si que não conseguem enxergar aquilo que elas têm de melhor, né? E aí foi onde deu start. Eu falei, gente, eu venci esse momento a ponto de estar do lado de uma delas e me sentir igual, assim. Não que... Você entende, né? É quando o seu emocional não fica abalado. Você fala, meu Deus... O autoconhecimento também te permitiu, né? Ter essa segurança. Exatamente. Em si mesmo, independente, né? Exatamente. Porque cada um tem sua atuação, cada um tem sua performance, enfim. Exatamente. Tanto que até na época eu estava com um ex-namorado e não fiquei insegura, porque eu falei assim, eu não me troco por elas, porque eu sei quem eu sou. Não preciso ter a beleza delas, né? Essa perna enorme, essa pele, essa cutis, esse sorriso, tudo que elas fazem é lindo. Até uma cara feia delas é linda. Mas elas não devem conhecer um dia de feia. Não deve. Mas ok, pula essa parte, né? Porém, isso fez um sinal assim de start na minha vida. Então foi onde eu comecei a trabalhar isso. E aí, o que acontece? Eu não usava o Instagram. Um dia eu resolvi usar o Instagram como deveria. Eu sei trabalhar, porque eu trabalhava com várias pessoas, grupos e até campanhas presidenciáveis, trabalhando nessa rede social. E um dia eu resolvi usar e dar esse exemplo. Gente, para quem não sabe, eu tenho fotos com a Karina Bach, que é uma das minhas clientes. Ela é maravilhosa. Quem mais que são das minhas clientes? A Vanessa Jackson. O Instagram dela, gente, está lotado de pessoas ali que vocês podem estar entrando. Então, vocês que estão aí, querem dar uma passadinha depois lá, a gente, lógico que vai falar, né? Mas vocês já podem estar anotando aí, que é Paula Lopes, oficial com 2 Fs. Isso. Tá? E vocês podem estar entrando também e conhecendo o perfil dela, assim como o meu, que vocês podem estar entrando lá no Instagram, @Sonia_Nogueira, que vocês também vão estar a par de tudo que nós estamos realizando, tanto no programa, no dia a dia, enfim, né? Que já pelo menos já aproveita e já vê tudo, né? Exatamente, gente. Vai lá os curiosinhos de plantão, ver quem eu já fotografei. Mas antes de você chegar na parte da contribuição, do start, de contribuir com a sociedade, principalmente com as mulheres, de onde surgiu a fotografia na sua vida? Bom, olha que curioso. Eu sempre amei fotografia. Acho que... Desculpa. Eu acho que aos 16 anos, eu vi uma fotógrafa na minha frente, eu fiquei assim, meu Deus, é isso que eu quero, que coisa linda. E ela estava subindo num caminhão, e subindo na boia do caminhão, e subindo na árvore. Eu achei isso o máximo, porque eu sempre tive um pouco de espírito aventureiro dentro de mim. Em qual momento da sua vida? Depois que já tinha passado esse momento dos 20 anos? Não. Foi a primeira vez que eu a vi trabalhando, não esqueço até hoje, o nome dela é Cris. Eu devia ter perto dos meus 16 para 17 anos. Novinha. Novinha. Então foi onde eu olhei, me admirei. A descoberta foi aí. Mas ainda não foi. Não entrei na fotografia, não. Só admirei. E fiquei apaixonada por fotografia desde então. Queria entender essa história. O que mais me admirou nela é porque ela subia em cima do caminhão, subia em cima da árvore. Assim, eu quero isso. E aí passou um tempo, veio o momento que eu recuperei essa questão emocional, que eu fortaleci. Deus foi criando processos na nossa vida, que Deus permite processos e etapas para você amadurecer. Eu fui chegando degrau a degrau, até um dia, eu trabalhando na área da moda, com algumas marcas da Oscar Freire. Tive ali uma fase de trabalhar muito tempo atrás da televisão, lá na extinta Manchete, mas era cenário,
né? Sempre fui muito ligada nessa parte de arte, cenário, depois produção, figurino. E assim vim nesse caminhar todo. E olha que coincidência, as coisas foram afunilando. Então, eu lá atrás da televisão, projeto como o da Disney, já trabalhei com eles, o High School Musical, e assim foi. Sempre atrás das telinhas, sempre, sempre. Nos bastidores. Sempre nos bastidores. Os bastidores que ninguém conta, Que né? ninguém conta, Vê. ninguém vê. Ninguém sabe quantas pessoas estão atrás dessa câmera, gente. E assim é. Né? Então, nisso, eu trabalhando como essa parte de personal style, dentro da Oscar Freire, nessa representação de vendas, um dia eu chego num ambiente que todo mundo está falando que ia ter um site lá na Oscar Freire, e esse site, ele é simplesmente posicionar todas as marcas da Oscar Freire. E o fotógrafo estava fazendo pelo valor X, todo mundo sabia que eu estava fazendo foto, falou, você não quer fazer pelo valor Y? Porque ele não está dando conta, é muita gente. Eu falei, tá bom. Fui na brincadeira. Na brincadeira, pode se dizer. Eu tinha terminado de fazer um curso de fotografia, já era apaixonada e já comecei logo no Still. E Still, quem não sabe, é produto. Como pegar esse óculos e fazer a foto desse óculos e colocar para uns sites para vender. Entendeu? Fundo branco, várias técnicas. O que acontece? Em um mês, eu tinha 30 clientes. No segundo, 80. No terceiro, 150. Eu já estava assim, aí eu larguei tudo que eu fazia só para viver de fotografia. Que foi foi assim. aonde, ou seja, já o universo já foi Conspirando. conspirando e as coisas foram se ajeitando Exatamente. até chegar. E aí foi onde entrei na São Paulo Fashion Week e tudo mais. E como eu fui parar na revista Caras? Estou eu fotografando uma modelo internacional numa mansão maravilhosa. Gente, alguma coisa que eu me perdi dentro da casa. E aí passou uma pessoa responsável, falou, vai ter um evento hoje, nossos fotógrafos não estão posicionados, você pode fotografar? Posso. E aí começou, um atrás do outro. Foi Sabrina Sato. No momento certo, no local certo. Exatamente. Tudo desenho de Deus. Como eu falo, Deus cria desenhos e processos e você vai vencendo etapa por etapa, você vai chegando cada vez mais perto do sonho, do desenho que ele tem na sua vida.